Olá pessoal, tudo bem? Na sala de ciências, iniciando aqui um novo capítulo, tá? Em ciência nós vamos trabalhar agora o assunto sobre temperatura, calor e efeito estufa. Esse assunto é geralmente trabalhado no ensino fundamental e lá no ensino médio, né, ele continua sendo estudado com um avanço, né, maior nos conceitos, mas se faz necessário o aluno do ensino fundamental ter esse domínio, ter esse conhecimento, tá? Então vamos falar aqui um pouco de escala de temperatura, né? Vamos ter uma ideia como se mede a temperatura, como se verifica, né, a temperatura. Vamos ter uma ideia do conceito de calor, o que vem significar calor, né, do ponto de vista das ciências, tá? E trazendo logo aqui uma situação para a gente pensar um pouquinho, tá certo? Esse material, né, eu vou enviar para vocês, eu vou deixar ele em PDF, é um material do nosso livro, então é um material que você, né, vai estar estudando, tá certo? Para acompanhar o conteúdo, para fazer as avaliações, né, quando a gente tiver. Então é um material, né, bem atualizado. Então vamos refletir aqui um pouco, ó. Essa pessoa aqui, ó, que está ao mesmo tempo pisando em uma cerâmica e no tapete, certo? Observe que eles estão no mesmo ambiente, no mesmo espaço, tá? Então o piso cerâmico e o tapete estão à mesma temperatura, porém o piso parece mais frio. Por quê? Porque isso acontece, né? Tente propor uma explicação para essa situação. Vamos falar um pouco sobre dilatação térmica e contração térmica, tá certo? Do ponto de vista da ciência, tá? Os materiais, né? Eles têm uma capacidade, tá certo? De se contrair, como também de se dilatar. O que vem significar essa dilatação ou essa contração? As substâncias, todas as substâncias são formadas por moléculas, tá certo? Estas, por sua vez, formadas por átomos, tá? E essas moléculas, dependendo da temperatura, é possível a organização melhor, certo? Como uma desorganização, tá certo? Dependendo da quantidade de calor que essa substância recebe. Então, dependendo dessa organização, uma substância pode aumentar um pouco de volume, é o que a gente chama de dilatação, quando aumenta, certo? De volume, e ela pode reduzir, né, também o seu volume, que é chamado de contração, tá? E o instrumento que é utilizado para a gente verificar, tá certo, essa temperatura, se houver essa variação, certo, é o termômetro, né? E o termômetro funciona exatamente comprovando essa dilatação e essa contração térmica, certo? Dentro do termômetro, certo? Trazendo aqui para vocês, né? Termômetro aqui, tá? No interior do termômetro aqui tem uma substância, na verdade um líquido aqui, né, que é o mercúrio, tá certo? Quando ele recebe a maior quantidade de temperatura, recebe calor, né? Então o volume dele, essa linha aqui, certo, vai subir, certo? Mostrando uma dilatação, que é exatamente mostrando, indicando a temperatura. Então é exatamente esse assunto aqui, certo, sendo colocado em prática. No entanto, quando diminui a temperatura, o espaço que já está num espaço com menor temperatura, o líquido que antes subiu, certo, ele vai descer, vai voltar, comprovando uma contração, tá? E
temperatura, certo? Ela pode ser verificada, né? Aqui no Brasil, aqui, né? A gente usa a escala Celsius, né? Em homenagem ao cientista, né? Que estudou e tudo, né? Que comprovou. E essa escala, ela vai mostrar que vai variar de 0 a 100, certo? A principal faixa dela é essa daí, sendo que 0, aqui a gente chama que, nesse caso aqui, né, é o ponto de fusão do gelo, certo? E 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água. Quando a água começa a ferver, né, vai indicar aqui 100 graus Celsius. Quando o gelo, né, vai se transformar de gelo, né, sólido para líquido, é 0 graus Celsius. Tá? Vamos mostrar aqui um pouco sobre as trocas de calor, o equilíbrio térmico, o próprio conceito de calor. Esse material aqui está explicando, né? Vou trazer aqui para vocês rapidamente, ó, o conceito de calor no ponto de vista da ciência, certo? Calor é energia, né, em trânsito que se transfere de um corpo para outro, quando entre eles existir uma diferença de temperatura. Isso acontece até atingir o equilíbrio térmico, né? Temperaturas iguais. Então, só existe calor, do ponto de vista da ciência, se existir essa energia em trânsito. Aqui vai existir calor, tá certo? Então, estamos mostrando aqui duas situações aqui, ó. Um corpo, né, com a temperatura A e um corpo com a temperatura B, temperaturas diferentes, certo? Quando eles são colocados em contatos, certo? Vai existir essa energia em trânsito, certo? Saindo do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, certo? Até que as temperaturas, certo, vão se igualar. Ficando iguais, isso acontece quando aconteceu o equilíbrio térmico. E a partir daí não vai ter mais o trânsito, não vai ter mais o calor, porque já aconteceu o equilíbrio térmico, tá? Tá aqui uma outra situação para a gente mostrar aqui, ó. Uma substância, né, frio, né, substância quente, certo? Colocada em contato, vai sair calor, né? Vai existir calor porque por ter diferença de temperatura, vai ter energia em trânsito. Aí vai sair do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, vai sair até acontecer o equilíbrio térmico. Quando isso acontece, certo? Então cessa aí essa transferência, tá? E essa transferência de calor, ela pode acontecer, pode se propagar de 3 maneiras: por convecção, por condução e por irradiação. Por convecção acontece nos fluidos, gases, né? Por condução, mais intensamente em sólidos, né? Pode também acontecer em fluidos. E a irradiação acontece de todas as formas, inclusive no vácuo, tá? Aqui eu estou mostrando o conceito de condução térmica, tá certo? Que é essa transferência, certo? De calor, né, em um sólido. Temos aqui um exemplo, tá? Esse sólido aqui, ele começa a ser aquecido aqui, né? Se ele é aquecido, vai aumentar a temperatura, que vai ficar maior em A do que em B. Então a tendência é o equilíbrio térmico, esse fluxo acontecer daqui para cá, essa parte mais vermelha indicando a maior quantidade de calor e aqui menor quantidade. Então vai sair, isso vai acontecer daqui para cá. E essa forma de propagação do calor, que ele pode caminhar em um sólido, passando de molécula para molécula, é o que a gente chama de condução. Um outro exemplo aqui, ó, certo? Se a pessoa for aquecer uma barra metálica, certo? No fogo aqui, ó,
ela vai se queimar. Por quê? Porque o calor daqui vai ser transferido para cá, certo? O ideal aqui, certo, vai ser usar um isolante, tá? Tipo um pedaço de madeira, colocar nessa ponta aqui, já a madeira é isolante. Então o calor não vai passar com facilidade como passa para a barra de metal, tá? Convecção térmica, né? Mostrar o que vem ser convecção. A convecção é o processo de transmissão do calor, né? Certo? Em que a energia térmica se propaga através do transporte de matéria, devido à diferença de densidade e à ação da gravidade. Então aqui vai acontecer essa mudança, essa propagação pela diferença de densidade e pela gravidade, ou seja, uma partícula, né, gasosa, quando ela está quente, certo? Ela fica mais leve, aí ela sobe por diferença de densidade. Quando ela está fria, ela é mais densa, então ela desce. Então esse movimento aí é o que a gente chama de convecção. Isso a gente observa muito bem em uma geladeira, tá certo? Ó, por isso que o congelador é colocado aqui na parte de cima da geladeira. Porque ó, quando o ar aqui é esfriado, tá certo? Ele fica mais denso, né? Aí mais denso do que esse ar aqui do ambiente. Então ele desce para cá e ele vem, ó, esfriando tudo, ó. Ele vem esfriando. O ar que está aqui embaixo, por sua vez, ele é mais leve, ele sobe. Quando chega aqui, ele esfria no gelo, desce, e essa corrente de convecção vai esfriar todo esse espaço. Há uma outra forma de comprovar a aplicação desse conhecimento na instalação, no funcionamento de um ar-condicionado. O ar-condicionado ele deve ser colocado sempre na parte de cima da parede, aqui, ó. Tá certo? Porque aqui o ar frio que é liberado, ele é mais denso, então ele desce para cá e vem esfriando tudo aqui, ó, certo? O ar quente aqui é mais leve, sobe, quando chega aqui esfria e depois fica mais denso, porque está frio, desce e vai resfriar esse espaço aqui todo. Tudo bem, pessoal? Aqui também é uma forma de comprovar essa aplicação desse conhecimento em relação à brisa marítima e à brisa terrestre, tá certo? A brisa marítima, certo? Ela acontece durante o dia, tá? Durante o dia, tá? A areia, tá certo? Ela fica quente bem mais rápido, tá certo? E esse ar quente fica leve, vai subir, tá? Na parte da água, tá certo? O ar fica mais frio. Ele é frio, ele é mais pesado, então ele é jogado para cá, então ele desce, certo? Então ele vem esfriar. Quem está aqui caminhando aqui na praia percebe aquela brisa marítima, é exatamente porque esse ar ele é mais pesado, então ele vem para cá. Senão ele iria subir e a gente não teria acesso, tá? Então isso acontece. Durante a noite acontece o inverso, porque durante a noite vai ficar mais frio na areia, por exemplo, tá certo? Então isso aqui é, certo, mais pesado, então ele vem para cá, e na água fica mais quente do que a areia, então o ar fica quente, sobe, e o ar que vem da terra vem ocupar isso aqui. Tudo bem? Mostrar aqui a outra forma de propagação de calor, que é a irradiação, tá certo? Ó, o calor do Sol percorre milhões de quilômetros, né, até chegar à Terra. Essa propagação não se dá por condução nem por convecção. Nesse trajeto, o calor se propaga no vazio. Ó, por se propagar no vazio, certo? Apenas por irradiação, certo? Pode ocorrer essa propagação no vazio. Então é lá que acontece, tá bom? No vácuo, tá certo? No vazio, a forma de propagação do calor só acontece por irradiação, tá?
mostrando aqui como isso acontece, ó, as ondas eletromagnéticas, é assim que sai do Sol e chega até a Terra, tá? Trazendo aqui um material complementar, tá certo? Para vocês aí, tá certo? Nossa aula está finalizando, esse material fica para estudo, pessoal, tudo bem? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.